Som. Pode? Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Alexandre. Eu estudo engenharia de controle e automação e trabalho com robótica também, robótica educacional, com crianças, com impressão 3D. E hoje eu vim falar um pouquinho sobre a inteligência artificial e a robótica para formação 4.0. Eu trabalho com a robótica no Colégio FAG. Esse aqui é um projeto que eu iniciei vinculado à faculdade, numa escola que é vinculada. E a gente começou a trabalhar com robótica de Arduino, robozinhos e coisas assim com eles. E também trabalho numa escola chamada Código Kid, que é uma escola de youtuber, programação, robótica. Revolução 4.0. Se tem a 4.0, tem a 3.0, 2.0, 1.0, começou em algum ponto. Então, basicamente, em 1784, por aí, a gente começou a ter a primeira revolução industrial. Estava mudando as coisas. Até então, tudo era feito de forma manual, de forma artesanal. Os teares, né, que eram uma das principais profissões, ele era feito totalmente manual. Inclusive, até um pouco de mecanização foi implementada nessa parte dos teares, mas ainda assim, a força que tocava as máquinas era toda vinda do homem. E aí veio a máquina a vapor, 1784. A máquina a vapor automatizou, de certa forma, conseguiu fazer com que a força que antes era empregada pelo homem passou a ser empregada pela força tirada do vapor, tirada da queima de carvão. E aí os teares ficaram não mais dependendo da força humana, mas agora a mecanização começou a ser implementada. As indústrias começaram a surgir, queima de carvão e tudo mais. Em 1870, ou seja, cerca de 90, 100 anos à frente, a gente teve mais uma revolução. E aí foi quando chegou a eletricidade. A eletricidade chegou, outra revolução para a indústria. Agora você não precisava mais gerar tanta fumaça, queimar carvão. A parte da indústria começou a ficar um pouquinho mais limpa. E aí surgiu o Ford T. Henry Ford tem uma frase que ele falava que era mais ou menos assim. Tem vários tipos de tradução, mas é algo como: eu faço qualquer tipo de carro, o meu cliente pode ter qualquer tipo de carro, de qualquer cor, de qualquer modelo, desde que seja um Ford T preto. Porque a minha linha de produção produz Ford T preto. E é isso que eu vou vender. E ele começou a criar essa parte de linha de produção tocada por máquinas elétricas, 1870. Em 1970, ou seja, mais de 100 anos à frente, a gente tem a chegada dos microcontroladores, a parte da eletrônica avançando, e aí chegou esse carinha aqui, o CLP. Os computadores começaram a surgir, e aí a gente começou a conseguir colocar um pouquinho de inteligência nas máquinas que até então só eram totalmente mecânicas. Agora elas eram automatizadas. E mais uma vez a indústria de carros foi a que mais se aproveitou disso, colocando braços robóticos para poder trabalhar e atuar totalmente na indústria. Braços robóticos fazendo o trabalho pesado que antes era feito de forma manual, eles assumiram. Então, até ali foi a Revolução 3.0. Cerca de 2010, mais ou menos, é a data que se estabelece. Ou seja, não foram mais 90, 100 anos, a gente caiu pela metade o tempo. Então, 40, 50 anos à frente, a gente começa a ter a Revolução 4.0. A busca por produtos mais personalizados, mais estilizados, com a cara do cliente de fato, e não mais só o Ford T preto, mas agora do jeito que você quer, a linha de produção não mais totalmente igual, aquela coisa toda repetitiva, mas agora conseguindo personalizar os produtos, conseguindo construir em casa o seu próprio produto, ou em pequenas indústrias que podem personalizar. E a chegada também da inteligência artificial, do IoT, a internet, começou a fazer com que também aquela indústria, que eram dos CLPs, dos computadores controlando as máquinas, passou agora a ter conexão.
todos esses computadores agora estavam conectados via rede, você podia acessar de maneira remota, a quantidade de dados e de informações que isso gera é muito grande, então é mais uma revolução. Porque as máquinas que estavam todas ligadas, separadas, agora estão conectadas com sensoriamento e gerando informação, gerando dados para serem analisados. Com isso, a gente entrou numa parte que começou a aparecer algumas coisinhas que ajudaram bastante na indústria e que ajudam e que fizeram com que definem mais ou menos essa revolução 4.0. A rastreabilidade. Já que tudo está conectado em rede, é muito mais fácil rastrear, é muito mais fácil achar aquilo, é muito mais fácil ter total controle do seu estoque, total controle de tudo, mesmo de maneira remota, visão artificial, então reconhecimento facial, reconhecimento de QR Codes, de imagens, tudo isso passou a ser muito mais fácil para ajudar na rastreabilidade, cloud computing, você poder fazer processamento de coisas que antes a sua máquina precisava ser muito grande, você agora joga para a nuvem, calcula na nuvem em servidores muito mais robustos do que a máquina que você tem ali no chão de fábrica, e aí ela só te entrega o resultado de todo aquele processamento, cybersecurity, então a segurança cibernética muito mais avançada, Big Data. Como eu falei, a parte de sensoriamento começou a crescer tanto que a quantidade de dados que estava sendo gerado era tão grande que começou a ser analisado isso. E aí a gente começa a entrar na parte das profissões que começaram a ser criadas. A gente não tinha, há poucos anos atrás, a profissão de cientista de dados. O cara que analisa o resultado que todos os sensores estão gerando para poder analisar isso e talvez aplicar algo mais inteligente, uma forma de economizar energia, economizar matéria-prima, economizar de alguma forma, ganhar na qualidade do produto, por exemplo, analisando um defeito que aqueles dados estão mostrando que a produção está tendo, por exemplo. Simulação, você poder usar a inteligência artificial, usar processadores mais poderosos para processar aquilo e analisar situações antes de você testar na prática. Situações que antes eram complexas, envolviam muitos cálculos, por exemplo. A gente consegue fazer isso com simulação, realidade aumentada, misturar a realidade com a parte cibernética, com as imagens que ela pode gerar. Isso para a parte da educação, por exemplo, é extremamente interessante. A IoT, como eu falei, Internet of Things, a internet das coisas, tudo conectado, tudo interligado, você ter a sua casa toda conectada, você poder ter acesso a ela, acesso à indústria, acesso ao seu carro, acesso a tudo por internet, onde você estiver. CPS, que é a parte de a Cyber Physical System, sistemas que estão interligados ali de maneira cibernético e físico, tudo junto. Manufatura aditiva, consegue fazer algo que antes você precisava de um molde extremamente caro, feito numa indústria, de maneira que não era com a qualidade que você queria e um investimento muito caro para você poder fazer. Exatamente, você gera resíduo. E aí com a impressão 3D não. Com a impressão 3D você consegue gerar moldes, você consegue gerar protótipos, sem antes você ter que criar toda uma máquina para fazer o molde daquilo, que às vezes nem é aquilo que o cliente quer. E aí você perdeu todo aquele trabalho e tem que fazer de novo, e aí o cliente gasta 2, 3 vezes mais do que se você fizer de maneira mais econômica, que é o que a impressora 3D conseguiu trazer. Robôs colaborativos na indústria, ajudando, robôs e pessoas trabalhando ali juntos para tirar o peso e a carga, até física, que as pessoas tinham que ter ali, que tinham que fazer para poder trabalhar em áreas mais pesadas. O robô ajudando, auxiliando, dando suporte. Manutenção preditiva, cálculos envolvendo essa parte de Big Data, para você antever aquilo que pode acontecer e então poder atuar, prevenir, fazer a manutenção preditiva e aí evitar de ter que gastar mais depois que der o problema, depois que estourar o problema. Então, ter essa manutenção preditiva gera muita economia na indústria, porque você antevê um problema que pode acontecer e aí previne que ele venha acontecer e que traga prejuízos ambientais, prejuízos financeiros para a empresa. Então isso a gente tem visto bastante, é atual, né? É atual no nosso dia a dia, ver esse tipo de coisa, manutenção preditiva, né? A parte de manufatura consegue ficar mais enxuta, porque você está
tá economizando, você não está desperdiçando tanto material para poder fazer, você consegue criar protótipos antes, a parte do lucro de empresas crescendo, se desenvolvendo mais, segurança aumentando, evitar erros de projeto. O produto, você consegue ter mais lucro em cima do produto, porque você consegue aproveitar ele de maneira melhor, economizar energia, salvar o meio ambiente de maneira que você não está desperdiçando recursos que são limitados e que antes você gastava muito mais e você consegue reduzir esse custo, baixar a questão de gastos extras, proteger o meio ambiente e melhorar a qualidade de vida. Tudo isso são pontos em que a Revolução 4.0 abrange. Tá, mas e a educação? Eu falei da Revolução 4.0, beleza, mas e a educação? Como que está nisso? Esse aqui é um ambiente bem familiar, todo mundo aqui eu acho que passou pela escola, né? Tem alguns pontos que eu vou destacar sobre a escola. Coisas que são comuns que a gente vivia e que a gente via. Uniforme, todo mundo ia de uniforme para a escola, certo? Tinha as salas, tinha um intervalo, um momento que você saía ali para tomar um solzinho. Tinha lição de casa, que você tinha que ir para casa, fazer aquele trabalho que o professor passou. Os inspetores, o diretor cuidando, tinha as panelinhas, né? Todo mundo tinha o seu grupinho, saía na hora do intervalo, cada um fechava naquela sua panelinha. Você era punido por mau comportamento. Quem está ali dentro não vê a hora de sair. E a gente sempre fazia arminhas improvisadas, né? Quem nunca pegou uma caneta, tirou o tubinho de dentro, amassou um pedacinho de papel para jogar no colega, pegou o papel higiênico e molhou para jogar no teto da sala, fazendo esse tipo de coisa. Tá, mas tem um lugar que é bem parecido com essas coisas, que tem coisas parecidas também. Na cadeia o pessoal usa uniforme, tem as salas, quer dizer, as celas, banho de sol, né? Um intervalinho ali para o pessoal poder tomar um sol. Regime semiaberto, o cara pode sair para poder fazer o trabalho e voltar. Tem os carcereiros, tem o delegado, tem as panelinhas, facções. Punição por mau comportamento. Quem está dentro não vê a hora de sair. E armas improvisadas. Então, parece mera coincidência, mas assim, o nosso sistema de educação, ele está um pouco ultrapassado. A gente ficou no sistema de educação lá de trás, no 1.0. E aí, a educação 2.0, 3.0, às vezes alguns colégios conseguem trabalhar isso, mas na grande maioria, na nossa realidade no Brasil, é um pouco empacado isso ainda. Curso de robótica abre portas para jovens trilharem um caminho de sucesso. Robótica fazendo com que alunos que antes estavam ali aprendendo só porque estão olhando a nuca do outro aluno, esse é o nosso sistema educacional, o aluno aprende olhando a nuca do outro aluno e o professor lá na frente em pé, passando conhecimento. Cultura Maker faz o aluno protagonista em criações, robótica, Cultura Maker, fazendo aquele aluno que antes estava ali parado, sentado, só ouvindo tudo aquilo que o professor estava falando, ele pode agora botar a mão na massa e fazer aquilo, e ver na prática. A gente aprende muito mais fazendo do que só ouvindo. O Brasil e a corrida da robótica. O país corre o risco de ficar a reboque das mudanças na área de inteligência artificial. O Brasil ficando para trás e pessoas tentando se levantar para poder correr atrás disso. A Campus Party é um desses eventos em que a gente corre atrás de trocar ideia, de falar sobre educação 4.0 para tentar levar isso para as escolas, levar isso para o pessoal. 85% das profissões que existirão em 2030 ainda nem foram inventadas. Beleza. Vamos pensar por aí. As profissões não foram inventadas ainda. Esse número varia, dependendo de quem faz a pesquisa das universidades, entre 65% e 85%. Mas ainda assim é mais da metade das profissões, em 2030, daqui a 12 anos, ainda não existem. O desafio de se formar para trabalhos que ainda não existem. Como eu vou me preparar para uma profissão que não foi inventada? Eu sento e espero a profissão surgir, e aí depois eu vou lá e corro atrás, né? Não, se você fizer isso, você vai ficar muito para trás. O que tem a ver o cinto do Batman? Tem um cara que eu gosto de ouvir o que ele fala, chama Murilo Gun. Ele é humorista e também é palestrante. Não sei se alguém conhece. Ele fala a respeito das habilidades cinto do Batman.
O cinto do Batman a gente sabe que era aquele cinto cheio de equipamento e ele tirava de tudo ali. O cara tirava escudo, o cara tirava gás, o cara tirava gancho, tudo que precisava, na hora que precisava, ele tinha ali pronto à disposição. A gente até brinca falando que o Batman, o superpoder dele é deixar todo mundo que está em volta dele meio burro. Porque ele sempre resolve o problema de uma situação que ninguém esperava e só ele resolve a situação porque ele está sempre preparado. O superpoder dele é estar preparado para a situação. Situações e habilidades, cinto do Batman, são habilidades que a gente pode desenvolver para poder se preparar para as profissões que ainda não existem. Você aprender, por exemplo, dialética, aprender a discursar, aprender a analisar problemas, aprender cálculos matemáticos de cabeça, tudo isso são coisas técnicas que você pode aprender para poder se preparar para as coisas que estão vindo. Eu não sei qual é a profissão que vai surgir lá na frente. Há 10, 12 anos atrás, ninguém imaginava que hoje em dia ia ter motorista de Uber, ia ter youtuber, ia ter tantas outras profissões que foram sendo criadas. Mas elas foram aparecendo e as pessoas tiveram que se capacitar para poder ocupar essas vagas. Como eu falei, cientista de dados. Cientista de dados hoje é uma profissão que envolve gente de todo tipo de área. Tem gente que é psicólogo e vai analisar dados envolvidos a pessoas. Tem gente que trabalha com robótica e vai analisar dados envolvidos à indústria. Tem gente que trabalha com química e vai trabalhar na Petrobras, analisando o minério, analisando coisas do tipo. Então, assim, tantas áreas conseguem atuar numa mesma profissão porque a quantidade de dados é tão grande, a quantidade de coisas que vão sendo geradas é tão grande que você consegue ir se adaptando, consegue ir entrando nessas profissões que vão surgindo. A grande escola e a casa do presente. Essas duas escolas, elas se intitulam como a escola das coisas que não se aprendem na escola. A grande escola, ela é um projeto de Curitiba, que 2 colegas criaram, e esse é o slogan deles, a escola das coisas que você não aprende na escola. Eles foram atrás dos alunos e perguntaram, cara, o que você quer aprender que a escola não te ensina? Você quer aprender a trocar um chuveiro? Você quer aprender a fritar ovo? Você quer aprender a fazer uma horta? Você quer aprender a fazer coisas que você não vai aprender na escola? Vem cá, a gente vai te ensinar. Você quer aprender a dançar? Beleza, vamos lá. Você quer calcular imposto de renda? O que você quer fazer, você vai no horário de contraturno e aprende a fazer lá. A mesma coisa aqui em São Paulo tem a Casa do Presente, que é exatamente isso. Eles pegam alunos que buscam aprender coisas que eles não veem normalmente na escola e vão ensinar e vão aprender para se preparar, para estar preparado para qualquer tipo de situação. Você precisa de uma situação técnica, você precisa de uma situação mais formal, você precisa de uma situação para poder falar, para poder se comunicar, para poder vender. São habilidades que você pode ir adquirindo que você vai estar preparado para qualquer tipo de situação para você poder atuar. Tem um sistema educacional chamado TVN, não sei se vocês conhecem, tem os professores meus que usam esse sistema TVN e ele funciona assim. A gente sabe que a gente nasce autodidata. E o Murilo Gun, que eu tinha citado antes, fala bem disso, que a gente já nasce autodidata. Toda criança nasce com prazer em aprender, em ser curioso, em buscar, e aí, aos pouquinhos a gente vai perdendo isso, e não, eu preciso de alguém para me ensinar, eu não consigo aprender sozinho. E esse sistema TVN, quando os professores da faculdade passam os trabalhos, é o sistema, te vira, negão, vai atrás, se vira, dá um jeito de aprender. Então, às vezes a gente fica tão se fazendo de coitado, eu não vou conseguir, isso eu não sei, isso eu não consigo, não é para mim. Pode ser que você vai aprender em 2 dias, pode ser que você vai aprender em 2 anos, mas se você correr atrás, se você realmente quiser, você consegue chegar lá. Você consegue ter algum nível de conhecimento sobre aquilo. Foi o que eu falei das crianças. A gente já nasce autodidata. A gente esquece como é aprender. A gente esquece como é buscar. A gente esquece como é perguntar o porquê. Criança não tem a fase do porquê. Tudo pergunta por quê, como que é isso, o que é isso, como funciona. A criança tem prazer em aprender, ela quer saber, ela quer encher a cabeça dela de informação. Mas a gente vai ficando cansado com o tempo e desiste, para de querer aprender. Só que agora nessa indústria nova, 4.0, se você não continuar aprendendo, você vai ficar para trás. Lembra que eu falei da revolução 1.0 para 2.0 foram cerca de 100 anos, depois mais 100 anos, e aí depois 40 anos, e a cada vez está mudando mais, 20, 10, 5, e é uma curva exponencial. Cada vez mais, em menos tempo, vai ter mais mudança.
E se a gente não estiver preparado para aprender, se a gente não aprender a aprender, a gente vai acabar ficando para trás. Eu guardo conhecimento nos meus amigos. Ray Turner. Essa frase eu achei muito legal. De primeira, quando eu ouvi ela, eu não entendi direito o que queria dizer. Eu guardo conhecimento dos meus amigos. E aí falava exatamente sobre isso. Sobre como você se preparar. Cara, vai atrás. Faz curso de mecânica. Faz curso de elétrica. Faz curso para aprender algum instrumento musical. Mesmo que você não fique tão bom naquilo, mesmo que você não se torne um profissional, você vai ter uma noção de conhecimento e lá você vai fazer amigos. E lá você vai encontrar as pessoas que são apaixonadas por aquilo. E aí quando você precisar de uma dica de como mexer com impressão 3D, você vai ter um cara que você pode ir lá, tirar dúvidas, porque o cara é apaixonado por aquilo e o cara vai ter prazer em te ensinar. E você vai poder aprender. E aí você tem um amigo que você conheceu quando você fez um curso de percussão, e aí você quer comprar um instrumento novo de percussão que surgiu, e aí você pode ir lá e tirar dúvida, perguntar, cara, qual é a melhor madeira para eu comprar esse instrumento? Qual que vai soar melhor? Qual que a sonoridade vai ser melhor para o caso que eu vou usar? Você vai ter que conhecer pessoas que amam aquilo e que podem te ajudar. Você vai ter o conhecimento espalhado entre o seu network, entre as pessoas que estão ao seu redor, entre os seus amigos. A dúvida. A gente perde tanto tempo pensando o que a gente vai fazer enquanto a gente está na formação da faculdade, a gente está cursando algum curso técnico. Cara, o que eu vou fazer quando eu me formar daqui a 5 anos? O que eu vou fazer de trabalho? O que eu vou fazer de estágio daqui a 2, 3 anos? Só que a indústria está mudando tanto que a gente perde tanto tempo e se cansa tanto pensando no que eu vou fazer e esquece de se preparar para que quando for a hora de fazer, eu esteja pronto. Então, provavelmente, se você está começando a faculdade agora e você vai se formar daqui a 5 anos, o que você vai fazer ou está começando ou ainda nem surgiu ainda na indústria. A parte que você vai se especializar, a parte que você vai se focar. Então, se focar em aprender a aprender e descobrir coisas novas é muito importante. Tá ligado no que está surgindo para que quando você tiver que entrar no mercado de trabalho, você vai estar pronto para aquilo que está começando e você vai ser um cara especialista naquilo. E especialista nessa indústria nova não é mais aquele cara que você vai contratar que já tem 20 anos de experiência. Porque nenhuma dessas coisas novas que estão surgindo, nenhuma das principais linguagens de computação que estão sendo usadas hoje, tem mais que 10 anos. Então você vai encontrar um cara que é especialista, mas o cara trabalha 2, 3 anos naquilo. E é o cara que mais sabe daquilo, porque aquilo é muito novo. Mas o crescimento da indústria nessa área é tão grande que aquilo já ganhou o mercado, já está trabalhando e já está sendo usado no trabalho em larga escala e ainda não tem tanta gente formada nessa área. Beleza. Educação, se preparar, mas e os professores? Eu falando de aprender sozinho, se vira e tudo mais, mas e essa parte do professor? O professor é irrelevante? Não é. O professor não é irrelevante. Porque as pessoas não estão procurando soluções técnicas. Porque se a solução técnica fosse um problema, né, fosse a solução para o problema da universidade, por exemplo, quando começou a ter o livro impresso, todo mundo podia aprender sozinho e não existia mais universidades, não existia mais professor, não existia mais curso técnico. As pessoas não precisam de soluções técnicas, elas precisam de soluções pedagógicas. Cada vez mais, aprender a lidar com pessoas, aprender a lidar com um ser humano, vai crescer mais. Porque se você quer se focar em algo muito técnico da indústria, os robôs vão tomar isso. E se você não estiver preparado para lidar com as pessoas, para lidar com a parte da consciência, da coisa que os robôs ainda não conseguem, e a gente não consegue nem mensurar quando eles vão chegar nisso, a gente vai ficar para trás. O professor costuma reclamar, né, nesse mundo novo, que, mas os meus alunos, eu vejo muito isso, eu estou na área de educação, então eu vejo os professores falando, o meu aluno não presta atenção, o meu aluno não consegue se focar, eu estou dando aula e ele não para, e ele não consegue. Hoje em dia as crianças não têm mais foco. Esse mesmo aluno que não tem foco, ele vai chegar em casa no final de semana, quando sair o Pokémon Let's Go, e ele vai virar o final de semana tentando jogar e tentando zerar o máximo possível do jogo, porque ele tem prazer naquilo, porque aquilo é feito de forma a estimular prazer nele estar ali evoluindo, passando de fase, a gamificação. Então,
como que esse aluno não tem foco se ele vai passar 2 dias direto, quase sem comer e sem dormir, jogando um jogo totalmente focado? Aquela aluna que vai pegar no final de semana e vai maratonar a série que saiu e vai acordar no domingo de tarde sem nem saber onde que está e querendo alguém para discutir sobre a série porque ela assistiu tudo em 2 dias e está desesperada para poder saber quando que vai sair a nova série, que só vai sair daqui a 1 ano. Como que eu posso dizer que essa pessoa não é focada? O foco, ele é direcional, o foco, ele é específico para as coisas que a gente tem prazer em fazer. Então, se a gente não levar o aprendizado para a escola de maneira que é prazerosa para o aluno, esquece, você não vai conseguir ter a atenção dele. O aluno com um celular na mão ou com um computador, é um alt tab e ele está em outra página, está fazendo outra coisa, é um celular vibrar e ele está ali respondendo uma mensagem de WhatsApp e ele perde totalmente foco. Então, aprender que o foco precisa ser direcionado para as coisas que o aluno tem prazer em fazer é necessário. E a gente precisa olhar com bons olhos para esse carinha aí, o celular. Tem tanta coisa que ele pode fazer, que a gente pode utilizar para que a gente pare de monstrificar o celular e possa usar ele de maneira mais proveitosa. Aqui na campus mesmo tinha um pessoal vendendo uns cubos de realidade aumentada que você baixa o aplicativo e é o aluno com o cubo na mão ali, ele aponta o celular e ele vê um órgão ou ele vê um outro planeta e ele consegue aproximar e afastar e olhar por todos os lados, misturando o que eu tinha falado lá sobre a realidade aumentada com a parte da educação, usando o celular, tecnologia ali, porque levar a tecnologia para a escola não é só você colocar uma tela na frente, entre a nuca do outro aluno. Lembra que eu falei que a escola ainda tem aquele formato de que o aluno, para aprender, ele tem que olhar na nuca do outro aluno. Todo mundo enfileirado ali, o professor lá na frente falando, não, vamos levar tecnologia para a escola. Aí você simplesmente coloca um tablet na mão do aluno, mas todo o contexto, tudo continua igual, não adianta, isso não vai mudar nada. Você só está deixando um pouquinho mais moderno, mas realmente você não está levando diferença para a parte da educação. Tem um videozinho. Eu acho que eu não vou conseguir transmitir, mas ele fala a respeito do Watson. Inteligência artificial, o sistema do Watson e da IBM. Eu posso aprender qualquer idioma em segundos. As leis que saíram, eu posso aprender de um dia para o outro, milhares de novas leis, eu consigo aprender todos os novos trâmites jurídicos que estão no ar, eu consigo fazer, prever na medicina, mesmo antes de o paciente apresentar qualquer tipo de problema, eu já consigo prever. Na moda, eu consigo prever o que vai ser tendência antes mesmo disso bombar na internet. Eu consigo prever o tempo, eu consigo te ajudar a ser melhor, eu consigo te treinar. Inteligência artificial, IBM Watson. Essa é a propaganda deles. E eles terminam falando: bem-vindos à era cognitiva. Inteligência artificial começou a ser aplicada e agora não mais a gente tem que pensar na escola como sendo, por exemplo, esse trenzinho, em que o professor ele é o maquinista e ele vai partir, então todo mundo entra dentro e ele vai tocar o trem ali, e aí quem ficou para trás ficou, só daqui 1 ano você pode pegar isso de novo, a velocidade é uma só, todo mundo tem que aprender na mesma velocidade, do mesmo jeito, no mesmo tempo, sendo que nós somos diferentes entre si. Cada um tem um tipo de aprendizado, cada um tem um tipo de mente, cada um tem um tipo de visão, e essa visão de professor, que é um cara que pega o trem e leva todo mundo igual, na mesma velocidade, do mesmo jeito, começou a cair por terra para que na indústria 4.0 a gente tenha mais o professor como o cara do GPS. Ele primeiro ensina o aluno a dirigir, e aí ele vai guiando o caminho. E a velocidade é o aluno que decide. É ele que vai na velocidade dele, na velocidade que ele se sente mais confortável. A gente tem o celular no nosso bolso, e é interessante pensar que em décadas e décadas e décadas que se passaram, o celular foi a única coisa que entrou no nosso bolso em anos e anos e anos que se passaram. A gente tem a chave, carteira, o relógio era de bolso, mas agora virou de pulso, ou está até no celular. E o celular, o isqueiro, para quem antigamente fumava,
estava ali sempre. Tem calça que vem com aquele bolsinho, né, próprio para colocar. Até hoje são fabricadas. E o celular chegou. Décadas, sem nada entrar no nosso bolso, veio o celular, colado no nosso corpo. Um computador com tantos sensores que há 20 anos atrás, uma plataforma da Petrobras não tinha tantos sensores quanto a gente tem hoje colado na nossa perna. Exatamente. Na verdade já está tomando, né? O celular já está tomando o lugar das outras coisas. Porque hoje em dia você pode pegar o celular e pagar pelo aplicativo escaneando um QR Code. Então você já não precisa levar carteira para nada. Você consegue, por exemplo, ter o sistema da sua casa automatizado e aí você chega ali perto, ou perto do seu carro, por exemplo, e só pela distância o carro já destranca, ou a casa já destranca, ou no aplicativo você coloca lá e ele destranca, ou até biometria. Então, assim, tomou o lugar de muitas outras coisas. Então, a quantidade de sensores que a gente tem num celular, o quanto barateou nos últimos 20 anos, proporcionou que a gente tivesse coisas que a alta indústria não tinha 20 anos atrás. E aí, nessa quantidade de dados, nessa quantidade de informação, a gente está num mar de informação, num mar de dados. E a gente costuma usar o termo de surfar na internet, navegar na internet, mas o que está mais acontecendo hoje em dia é a gente naufragar na internet. A gente não está sabendo lidar com a quantidade de informação, com a quantidade de dados que a gente tem, não está sabendo analisar, não está sabendo transformar isso em algo produtivo. Quantas vezes a gente se perde na timeline do Facebook, que aquilo lá é um buraco negro que você vai ali, vai e não tem fim. Você continua naquilo, continua, aí você acha um vídeo interessante, você para, assiste e aí você continua. Mais 2 horas pensando que você vai achar algo produtivo e quando você vê, passou o dia e você está ali preso naquilo e distraído e não trouxe nada produtivo. Teve 2 vídeos legaizinhos que você assistiu durante o dia todo, mas a maioria passou despercebido e aquilo que você viu também, logo você esquece, não vai servir para nada. A gente precisa aprender a se adaptar. Camaleão, o cara que fica de qualquer cor, o cara que anda em qualquer superfície, o cara alcança a comida dele longe. É um símbolo de adaptação. Então, é necessário que a gente, como eu disse, a gente tem o celular no bolso. Então a gente tem toda a informação do mundo no bolso. A gente pode acessar tudo. Qualquer biblioteca do mundo, a gente pode acessar e visualizar qualquer obra de arte, a gente pode acessar qualquer informação, a gente pode descobrir coisas que antigamente, quando a gente sentava numa conversa, numa roda entre amigos, e alguém falava, cara, quem foi que ganhou aquele campeonato de 1800 e não sei quanto? E aí o cara fala, foi o time tal, não, foi o time tal, não, o time tal nem existia. E aí ficava aquela discussão, todo mundo ia embora, mantinha a dúvida. Aí na próxima reunião, quando alguém tinha resposta, trazia e continuava outra discussão. Hoje em dia, a gente não tem mais o sabor do que é essa dúvida. A gente cata o celular, abre o Google, procura e está ali. A resposta está na hora. A gente tem toda a informação do mundo. A gente só precisa aprender a usar. A gente precisa aprender a buscar. O professor tem um papel importante nisso, que é ensinar o aluno a navegar nesse mar. É ensinar ele primeiro a nadar, depois a construir uma jangada, um remo, um barco, e aí e cada vez mais evoluindo e navegando de forma mais produtiva nesse mar de informação. Porque eu vejo isso nos casos com meus alunos, que assim, coisas básicas, eles entendem muito de computador. Abrem o Facebook, estão lá, conseguem acessar tudo, mexem em programas de edição de imagem, zeram jogos em velocidades incríveis. Só que às vezes algumas coisas mais técnicas, precisa extrair um arquivo que está zipado, que está ali contraído, e aí, professor, como que faz? Eu não sei, nunca mexi nisso. O analfabetismo digital está cada vez maior. Eu costumo usar uma analogia a respeito dos escribas. A gente tinha centenas de anos atrás ali, pessoas que poucas pessoas dominavam a linguagem escrita, e aí quem queria, o público mesmo em geral só dominava a linguagem falada do dia a dia, e aí se você precisava de algum trabalho, de alguma carta, você ia até o escriba, falava o que você queria que ele escrevesse, ele fazia para você, e aí você levava isso, mandava para alguém, enviava ou guardava se você queria arquivar aquilo como um documento. Beleza. Hoje em dia, a gente tem os programadores, as pessoas que trabalham com programação, que dominam essa linguagem computacional, dominam o pensamento computacional. E o grande público vai atrás para
contratar um trabalho, para pedir alguma coisa. Só que a gente pensa que, se a gente for analisar, chegou um momento em que a linguagem escrita foi tão necessária que não só mais os escribas dominavam, todo mundo precisou dominar, todo mundo precisou aprender a linguagem escrita e a linguagem falada, porque era necessário, porque senão você ficava para trás. E aí, com a linguagem computacional é a mesma coisa. Chegou a hora de que todo mundo aprenda a linguagem computacional, todo mundo aprenda noção de algoritmo, noção de programação, porque essa é a linguagem nova, essa é a nova linguagem. Então, quem não dominar um pouco pelo menos como funciona o pensamento computacional, vai ficar para trás. Esses empregos novos que surgiram, não é porque vão descobrir um novo tipo de animal, ou vão ressuscitar os dinossauros, e aí você precisa de novos biólogos na área, você precisa de profissões que não estejam ligadas à tecnologia. Não, essas profissões todas vão estar ligadas à indústria 4.0, vão estar ligadas à evolução que a internet e que a tecnologia vai ter. Então, se você não tiver a noção do básico disso, como que você vai querer ocupar uma profissão que você precisa saber algo intermediário ou avançado sobre aquele assunto? E assim, não é só nas áreas de, mas eu quero fazer medicina. Cada vez mais, os sistemas, por exemplo, do Watson, que foi mostrado ali, ele é usado com exames de imagem, e eles acertam normalmente o sistema acerta até 4 vezes mais do que um médico na hora de fazer o exame, na hora de fazer a análise ali e dar um resultado. Então, para a área de medicina, para a área da biologia, para a área das humanas, inteligência artificial sendo usada para entender como as pessoas pensam, para entender o tipo de pensamento. Imagina só, um sistema de inteligência artificial em que ele analisa, por exemplo, o comportamento da criança, e ele sabe que aquela criança ela tem que aprender brincando ali na roda entre amigos, ela vai aprender melhor se ela estiver conversando e discutindo sobre o assunto. Já aquela outra pessoa vai aprender mais se ela sentar, se concentrar, ler o que está escrito ali, tirar alguma dúvida com o professor, copiar. Ela não é muito de aprender com a roda de amigos conversando e discutindo sobre o assunto. Cada um tem um tipo de aprendizagem. Então, isso pode auxiliar, por exemplo, o professor em sala de aula a entender como aplicar o ensino para cada aluno, dependendo do perfil de cada um. Realidade aumentada, VR. O VR, eu creio que ele vai revolucionar muito ainda a partir da educação. Imagina só, anos atrás, o professor chega para falar sobre safari, sobre a África, sobre os animais, leão, elefante, girafa, animais que a gente não vê no nosso cotidiano aqui. Aí ele traz um livro com algumas fotos ou desenhos, e o aluno olha ali, beleza, é uma experiência. Aí a escola evolui um pouco e aí você tem lá um projetor passando imagens dos animais que foram filmados e tudo mais. É outro tipo de aprendizado. A criança está vendo, aquilo está sendo mais bem absorvido, ela está vendo o animal se comportando na natureza. Aí agora você pega, coloca um VR e você transporta ela ali para dentro. Você coloca a pessoa ali dentro, no ambiente, olhando, como se ela estivesse ali presencialmente. A experiência é completamente outra. Você vai falar sobre o Apolo, viagem à Lua e tudo mais, estudar astronomia, foguete. Você está lá olhando os pontinhos desenhados no livro, é uma experiência. Você vê fotos de outros planetas, outra experiência. Você coloca um VR que simula, por exemplo, o lançamento de um foguete, e você está ali vendo como que é por dentro, e você vê o espaço pela janelinha, e tem aquela experiência de estar realmente ali dentro. É outra experiência completamente diferente. Essa vivência de estar ali dentro é muito mais marcante e traz muito mais aprendizado. Você está colocando todos os sentidos voltados para a aprendizagem, e não mais só a visão ou a audição, ouvindo o professor ou vendo o professor mostrar alguma coisa. E falando sobre a parte gráfica, computacional, o Elon Musk ele é presidente da SpaceX, a empresa que faz agora os lançamentos para a NASA. A NASA, por muito tempo, usava uma tecnologia que era sair com o foguete, levar o que tinha que levar para a estação espacial ou colocar alguma coisa em órbita, e aí eles largavam o foguete, ele caía no mar, eles gastavam milhões para ir lá, recuperar o foguete do mar, restaurar ele e poder utilizar de novo. E o Elon Musk pensou, cara, eu posso fazer isso de uma maneira mais inteligente. Então, vamos lá. O foguete vai,
coloca alguma coisa no espaço, e aí, quem já assistiu Toy Story lembra do que o Buzz fala quando ele está caindo, o Woody fala que ele não voa, ele cai com estilo. Então é mais ou menos isso. Ele falou, cara, eu consigo fazer um foguete cair com estilo. E aí o foguete vem caindo, planando, uma balsa no mar, vai até o ponto onde ele vai cair, e o foguete pousa bonitinho ali em cima da balsa, você simplesmente reabastece, coloca o que quer dentro de novo, e aí ele deixou a NASA economizando milhares de dólares em cada lançamento, porque é melhor para eles pagar para o Elon Musk fazer, terceirizar, do que eles mesmos usando a própria tecnologia. Sai muito mais caro. Então ele criou a SpaceX, criou a Tesla, que está revolucionando a indústria de carros, carros autônomos, carros elétricos, e ele faz um comparativo sobre esse joguinho aí. Esse joguinho é o Pong. Ele foi lançado há 47 anos, mais ou menos. Esse joguinho era o auge dos gráficos naquele tempo, 40 anos atrás, 45, 47 anos atrás. O auge que a gente tinha era o Pong. Tá ali, uma bola quadrada, que o Kiko tanto pedia. Se ele tivesse um Pong, ele podia ter a bola quadrada dele. E hoje em dia a gente tem jogos como Zero Dawn, com gráficos incríveis. Essa imagem, uma imagem é a foto e a outra imagem é a imagem renderizada pelo jogo. A perfeição e o quanto a gente evoluiu desse carinha aqui para esse carinha aqui, mostra que cada vez mais os gráficos e a realidade aumentada vão fazer com que a gente consiga realmente se transportar para um mundo de aprendizado, para um mundo onde você pode, quase como uma Matrix, se plugar e aprender e viver muito mais aquilo. A gente sabe que a gente, quando vem, por exemplo, para uma Campus Party, para um evento desse, em que a gente está vivendo 100% do tempo aqui dentro, está acampando ali, está ficando aqui e está vivenciando isso, a gente aprende muito mais, a gente absorve muito mais do que vendo de vez em quando, do que indo num curso, porque aqui a gente está 24 horas ligado nisso. A gente está vivenciando. Então, se você consegue, mesmo que artificialmente, levar uma experiência de vivenciar alguma coisa, aquilo é muito mais bem absorvido e muito mais proveitoso o aprendizado. Outro exemplo é a transmissão ao vivo através do VR. A UFC já fez alguns eventos em que você podia comprar, né, a primeira fileira ali, só que você tinha que ficar em casa com o seu óculos VR, tinha uma câmera ali, você da primeira fileira podia estar assistindo ao vivo o que estava acontecendo na luta. Na Europa você já pode comprar ingresso de futebol para assistir de casa em determinados pontos do campo, e você está vendo ali, vivenciando muito mais de perto a experiência, vendo ao vivo o jogo num lugar em que você está privilegiado, está ali dentro vivenciando. Shows de banda, palestras, coisas assim, cada vez mais estão aderindo. Vai ter um show, uma palestra, algo que eu quero muito assistir, que está acontecendo do outro lado do mundo. Exatamente. Muito mais gente ocupando o mesmo espaço e, assim, barateia o custo. Eu quero assistir muito aquele cara falando, a palestra dele. E o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para sair daqui, ir para a Europa e pagar o ingresso lá e assistir. Não, eu simplesmente compro o ingresso para assistir de casa e eu estou lá. Imagina isso voltado para a parte de educação. Em vez de você ter professores que às vezes não são tão capacitados, você tem um cara que é o supra-sumo naquele assunto, e aí você senta na primeira fileira para assistir a aula dele, na melhor universidade, mas tá ali. Você está na primeira fileira assistindo o cara mais top no assunto, de casa, com óculos VR, vivenciando aquela experiência, podendo ter os melhores professores nas melhores universidades. Isso é algo que vai revolucionar realmente a educação. Voltando ao que eu falei no começo, que eu estou cursando engenharia de controle e automação, eu já ouvi várias pessoas falando que você faz aquela engenharia que vai roubar o emprego das pessoas. Engenharia de controle e automação. Eu costumo usar o exemplo de que eu não conheço ninguém que há 10 anos atrás, não 10 anos não, vamos botar mais, 20 anos atrás, 25 anos atrás, era professor de datilografia e ele morreu de fome porque as pessoas pararam de fazer curso de datilografia, porque você não precisava mais aprender a escrever numa máquina de escrever, e era muito mais fácil digitar no computador, e essa pessoa morreu de fome porque não tinha aluno para aprender datilografia. As coisas foram evoluindo, as pessoas foram evoluindo, e empregos novos foram surgindo, e outros empregos deixaram de existir.
Um engenheiro que se formava 60 anos atrás, ele aprendia tudo que tinha que aprender sobre os materiais que ele ia usar e ele não precisava mais se preocupar, porque tudo que ele fosse usar durante a carreira dele ia ser igual. Não é como hoje que materiais novos vão surgindo, técnicas novas de utilizar vão surgindo. Então, um outro exemplo, o Átila, que tem o Átila Yamarino, ele é biólogo, e ele usa um exemplo que eu acho bem legal, que eu vou usar como referência, que é, antigamente o professor funcionava mais ou menos, a escola, a universidade em si, funcionava como um posto de gasolina. Então, o cara parava ali, abastecia o máximo que podia, e ele saía na jornada dele com aquele tanque, e era aquilo. Ele não precisava voltar para abastecer de novo. Ele ia e fazia a jornada dele. E hoje em dia é diferente. Hoje em dia, como eu dei o exemplo, é mais como um GPS. O aluno ele tem que estar sempre reaprendendo. É como um celular que você tem que carregar todo dia. Não tem mais isso de você abastece uma vez e acabou. Você tem que estar sempre recarregando, você tem que estar sempre aprendendo, você tem que estar sempre se adaptando às coisas novas que vão surgindo. E sobre a parte de roubar os empregos, eu acho que é muito mais focado a gente dizer que a automação acaba roubando a preguiça das pessoas, acaba roubando a acomodação, porque os empregos estão surgindo, você só precisa se especializar. Lá na minha cidade eu tenho conhecimento de várias indústrias que dão curso de graça, você pode trabalhar lá, escolher 2 dias da semana para você não trabalhar e fazer os cursos, sem descontar do seu salário, você não precisa trabalhar, você está fazendo o curso de graça, ganhando o seu salário normalmente, para que quando você termine aquele curso de 3, 4 meses, você evolua para um cargo um pouquinho melhor, que você vai se esforçar menos, e assim você pode continuar até crescer. E eles têm que trazer gente de fora para fazer esses cursos, porque as pessoas que estão lá dentro estão tão acomodadas no seu emprego, no seu jeito ali de fazer, e sem querer aprender coisas novas, que as pessoas não aceitam, não querem, não correm atrás. Eu vou trabalhar, vou fazer isso aqui, já que eu sei fazer mesmo, por que eu preciso aprender uma coisa nova? A automação está tirando isso. Você precisa se especializar. Você precisa estar pronto para os empregos que estão surgindo, porque muita coisa vai deixar de existir. Se o cara que era professor de datilografia não tivesse feito o curso de Excel, um curso de Word para ensinar, continuar na área de educação, na área da informática, ensinando outras coisas, mas ainda na própria área dele, ele continua evoluindo. Se ele resolveu parar, ele morreu de fome, porque ninguém mais estava querendo fazer curso de datilografia. Mas se alguém conhece alguém que passou por esse caso, me dá o contato que eu quero bater o papo, porque a adaptação está no nosso DNA. O ser humano, o nosso cérebro é extremamente adaptável. A gente evoluiu por anos e anos e anos se adaptando às situações, se adaptando. O nosso corpo é um exemplo disso. A gente tem tanto exemplos de cores de pele diferentes, de olhos diferentes, de coisas diferentes do nosso corpo, exatamente pelo lugar onde a gente está, e a gente se adequa e a gente se adapta àquilo. Então o ser humano ele é extremamente adaptável e ele é extremamente autodidata. A gente só esquece como é aprender, a gente só esquece como é se virar. Todo brasileiro é civirólogo. Todo brasileiro tem um pouquinho do sistema TVN. E vai lá, se vira, faz o que tem que fazer, e a gente tem que começar a deixar de lado um pouquinho, né, essa fama de que a gente dá um jeitinho negativo, para a gente começar a usar o nosso jeitinho para uma coisa boa. Vamos lá, vamos dar um jeito de arrumar isso, vamos dar um jeito de consertar, vamos fazer da melhor maneira possível. A gente tem capacidade. E no evento desse é onde a gente está aqui para aprender, para desenvolver, para crescer, para se ajudar, para fazer networking. Como eu falei, o conhecimento está nos amigos e basicamente é isso. Se a gente não se adaptar, a gente fica para trás. É isso, Educação 4.0, vindo para revolucionar, vindo para quebrar os paradigmas, para criar um salto entre aquela educação que ainda está travada lá na 1.0 e saltar para cá, saltar para 4.0. Em realidade aumentada, a gente vê que o símbolo da Campus Party esse ano foi realmente um óculos VR, porque esse é o ponto para o futuro. Impressão 3D, coisas do tipo, estão vindo e estão mudando totalmente paradigmas e estão trazendo oportunidades novas que antes não existiam. É isso. Alguém tem pergunta? Querem comentar alguma coisa? Opa, tem aquela relação também do pessoal, você falou sobre um pouco do comodismo, né? Muita gente fala, não tem mais idade para isso, não tem mais tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho o dia inteiro, chego cansado em casa à noite.
Eu já vi muita pessoa muito mais jovem que eu. Eu parei de estudar porque eu não tenho cabeça. Oi, até hoje eu estou estudando, cara. E eu admiro o pessoal também que tem muito mais conhecimento. Tem gente que fica com inveja, né? Eu admiro, eu tento, tipo, igual você falou, não vou saber encaixar agora, mas é alguma coisa tipo assim, você conseguir chegar, conhecer a pessoa e o conhecimento dos amigos, né? Absorver o conhecimento com alguém, não com interesse escuso, mas o puro conhecimento mesmo. Realmente é interessante. E muitas vezes a pessoa fica nesse comodismo, né? É o que acontece muito. Bem comum a gente ver isso, né? Essa parte de a gente se acomodar e não quer mudar, não quer fazer diferente. A nossa zona de conforto é muito mais agradável, né? Exato. Tem gente que fala, sempre foi assim, não vou mudar. Mas teve um palestrante aqui, eu não lembro quem foi que falou exatamente isso. O mundo mudou, e logo na minha vez. Então, antes não mudava, mas agora mudou. Então... Eu não peguei o começo da palestra, né, mas eu queria fazer uma pergunta que talvez você já tenha respondido. Todo esse mecanismo de aprendizado, né, 4.0, né, usando tecnologia, né, usando bastante recurso, você tem alguma experiência com isso em locais que tem muito pouco recurso, por exemplo, escola pública, periferia, e o que você imagina que poderia ser feito para resolver esse problema onde não se tem esses recursos? Realmente, se você for pensar em tecnologia de ponta na educação, é um pouco complicado porque não tem como passar panos quentes. É caro você ter algumas tecnologias que são de ponta. Mas assim, a cultura maker, por exemplo, ela revoluciona isso utilizando sucata para construir robôs. Em Cascavel a gente tem um projeto que o professor está até aqui também falando, lá no Paraná, que chama Construindo o Futuro Hoje. E ele trabalha com os alunos muitas coisas de robótica, muitas coisas... robozinhos que trabalham conceitos de física, por exemplo, ele usa sucata ou coisas que são baratas. Então você tira, por exemplo, um motorzinho de um DVD velho de sucata, você arranca um motorzinho, arruma uma pilha e você pega, por exemplo, uma escova de lavar roupa. E aí você coloca um motorzinho ali em cima, prende um parafuso, por exemplo, na ponta dele e liga a pilha. Aquele motor vai, pelo peso desequilibrado ali do parafuso ou do que você colocar no eixo dele, ele vai ficar vibrando e aquele robozinho sai andando. Aí você já consegue trabalhar, por exemplo, conceito de física. Por que ele está andando? Porque quando ele dá o salto, a cerda encolhe um pouco, tem aquela elasticidade de voltar e ele vai pulando e tudo mais. Então você consegue utilizar sucata, você consegue utilizar materiais recicláveis, você consegue utilizar garrafa PET, coisas do tipo, utilizando... o mais caro seria uma pilha, porque você precisa ter uma fonte de energia. A robótica é basicamente isso. Estrutura, né, a parte da mecânica, a parte da elétrica, que fornece energia, e a parte da inteligência ali, da aplicação de alguma ciência, de uma física em cima daquilo. Então, o corpo, né, a parte da mecânica você consegue utilizar sucata. A parte da elétrica seria o que é mais complicado, que você utilizaria uma pilha ou algo assim. Ou você utilizaria, por exemplo, uma hélice presa numa garrafa PET com rodinha, e aí você usa um elástico, por exemplo, para criar um catavento, né, e a força elástica propulsionar a ele. Tem meios de você levar a cultura maker, levar essas coisas para pessoas que têm pouco recurso. Já dá para fazer isso. A gente não consegue levar tecnologia de ponta, mas tem coisas que dá sim, né, para trabalhar e aplicar culturas desse tipo. Você leva a robótica, por exemplo, para ensinar conceitos de física, conceitos de matemática, conceitos de programação, até se você for trabalhar com plaquinhas tipo Arduino, que são plaquinhas que têm um custo mais acessível, dá para um computador que não precisa ter um processamento tão grande, um computador básico, simples, você já consegue utilizar. Então tem ferramentas que dá para utilizar sim. Você não consegue levar o que tem de melhor, mas dá para trabalhar conceitos legais. Mais alguém? É isso? Então é isso, pessoal. Mais uma? Uma dúvida, você comentou em relação a realmente, eu concordo que a gente é extremamente adaptável, né? E a gente vem fazendo isso ao longo dos anos. Mas com essas novas tecnologias que estão surgindo, eu imagino que os primeiros empregos assim que vão deixar de existir são os empregos de base, que hoje eu entendo que as pessoas que, enfim, têm menos preparo, tiveram menos condição de estudar ou fazer um curso profissionalizante ou se especializar, eles recorrem a esses empregos, a atendimentos, empregos de base mesmo.
pensando numa mudança mais acelerada, igual a gente está vendo em alguns países mais desenvolvidos, que eu já até li uma iniciativa ou outra de alguns países que chegaram a cogitar pagar como se fosse uma cesta básica, né? Mas não no nível que é um Bolsa Família hoje. Seria realmente um valor mais elevado, que o cara conseguiria viver com plena qualidade, e a ideia seria ele investir em inovação ou empreender, fazer coisas novas. Como que você veria, aqui a gente tem tudo isso acontecendo num ritmo mais lento, mas como você veria, de repente, sei lá, chega o ano de 2030, a gente com uma educação fraca, que continua naquele modelo equivalente à primeira revolução industrial, como que você vê as pessoas que já exercem esses empregos de base conseguindo se preparar para esse mundo de, sei lá, 2030, 2040? Então, essa questão do preparo, ela varia bastante. Então, como eu falei, a maioria das empresas busca remanejar. A ideia não é você jogar o cara na rua, é você remanejar ele. Já que agora o trabalho que aquele cara faz foi tomado por um robô, você capacita a pessoa para poder fazer uma troca de óleo, para fazer manutenção, para fazer qualquer tipo de manutenção, qualquer tipo de assistência, recarregar ali a matéria-prima, por exemplo. Então, várias outras áreas vão surgindo ali dentro mesmo e você consegue remanejar isso. Porque como a produção acaba sendo muito maior, quando você automatiza uma indústria, você precisa de gente também para poder administrar essa quantidade em que está crescendo a indústria. Essa seria a parte mais ideal. Mas tem sim essa iniciativa de que inclusive tem adeptos assim bem fortes, como o Mark Zuckerberg, Elon Musk até já falou sobre isso. Então, assim, presidentes da Google, de várias empresas grandes, cogitam sim, em lugares em que a mudança é muito rápida e que a educação não acompanha e que as pessoas também não conseguem acompanhar, você iniciar com uma renda básica. Eles chamam exatamente assim, uma renda básica para que a pessoa consiga se manter e que durante algum tempo ela se especialize. Então ela não vai simplesmente ficar de uma hora para outra desempregado, até porque muito se cogita também agora já na parte de burocratizar essa parte da robótica e criar impostos em cima disso. Então, já que você a indústria, por exemplo, está deixando de pagar os impostos sobre o trabalho humano, ela paga o imposto em cima do trabalho da robótica, do quanto ela automatizou, e esse dinheiro pode ser revertido para essa renda básica, para que as pessoas consigam se capacitar, consigam se adaptar e aí então tomar os empregos que vão surgindo. Seria mais ou menos esse o pensamento, mas como a gente não sabe, tudo está mudando tão rápido e é difícil prever, então a gente não sabe realmente qual vai ser o caminho que vai tomar. Mas a princípio essa é a ideia inicial em que quem está à frente disso pensa e tudo mais. Essa daí fechou. Só uma última dúvida. Você já conseguiu ver algum case de engajamento com, sei lá, equipamentos de menor custo que você citou? Por exemplo, aquele aluno que não tem foco no dia a dia, mas ele tem foco para coisas que são mais interessantes para ele, como, sei lá, maratonar uma série ou zerar um jogo. Você já viu algum projeto de gamification que não envolvesse exatamente realidade virtual, realidade aumentada ou realidade mista, que, enfim, surtiu um bom efeito, conseguiu dar um tapa nos métodos de ensino atuais que a gente tem? Normalmente, em qualquer lugar que você comece a aplicar esse tipo de robótica, por mais que seja utilizando recursos assim, sustentáveis e tal, reciclando coisas, reutilizando, todos os lugares, as notas dos alunos, porque normalmente isso é sempre feito no horário contraturno, então o foco do aluno aumentou, porque ele tem que estar focado ali montando o robozinho. A experiência de você ligar os fios e ver alguma coisa acender e você poder controlar é extremamente gratificante, você ter esse prazer de ter construído aquilo. Você começou e terminou e o negócio está funcionando, então aquilo é prazeroso. Então normalmente o pessoal começa com projetos mais rápidos, que você vê o resultado mais rápido e aí você vai evoluindo para projetos mais difíceis que o aluno vai aos poucos conseguindo se manter mais concentrado naquilo. É a ideia que o game faz. Então o jogo normalmente ele é equilibrado entre não ser tão fácil para ser enjoativo e você enjoar logo, mas também não ser tão difícil para você desistir.
E normalmente o game ele vai te dando gadgets, vai te dando coisinhas que vão te ajudando a evoluir e vão te dando condecorações e medalhas conforme cada pequena conquista que você faz. E isso vai te mantendo mais preso ali, porque você vai vendo o resultado positivo. Então esse tipo de robótica aplicada desse jeito funciona. E até na parte de games, a gente tem um trabalho que é o Sketch, que é uma plataforma desenvolvida pelo MIT, que ela roda online, é super leve e você tem um gatinho e outras formas que você usa, usando programação com blocos, você consegue criar comandos ali para ele fazer alguma coisa, ou até criar jogos inteiros em que você viaja com personagem entre fases e tal. Tudo isso crianças assim, com 8, 9 anos já conseguem fazer jogos legais e fazer Pac-Man, coisas do tipo, assim, imitações, usando essas programações em bloco, numa forma num computador que não precisa ter tanta potência, ele roda online, e é uma plataforma bem gratificante por ele construir o próprio jogo dele. Ele é viciado, joga em casa, gosta muito de jogar, joga no computador vários jogos, videogame, e aí ele poder montar o próprio jogo também ajuda bastante no foco, e essa parte de prender o foco e prender o trabalho dele ali em cima daquele negócio e tudo mais, ajuda com que ele seja mais concentrado na escola, então consiga tirar notas maiores. E essa parte de programação e robótica, ela costuma dar muito erro. Então quem é maker sabe que é difícil quando o projeto funciona de primeira. Então você tem que trabalhar muito a parte de análise, de analisar o erro e descobrir o erro. Então a gente parte do princípio em que você tem que olhar o projeto e achar onde está o erro. Então essa análise ajuda também no dia a dia, na análise e na tomada de decisão. Então, querendo ou não, o nosso cérebro ele é um músculo. Então, quanto mais a gente trabalha isso, mais a gente fortalece. E aí, na hora de ele resolver um problema, dele ter que estudar para uma prova, ele vai estar mais concentrado. Ele vai poder analisar uma questão de maneira melhor e de maneira mais efetiva. Então, tudo isso esses projetos trabalham. E aí, consequentemente, sempre as notas aumentam e o comportamento melhora, coisas do tipo. Desligou. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Obrigadão.